Olá, no Além das Montanhas de hoje vamos falar sobre educação inclusiva para toda a diversidade de pessoas e o trabalho de instituições como o Ministério Público de Minas Gerais para garantir esse direito. E participam conosco aqui no estúdio da TV MP a promotora de Justiça Ana Carolina Zambon, que é coordenadora do CAU de Defesa da Educação, a educadora Regina Célia Campos, está aqui ao meu lado, ela é professora da Faculdade de Educação da UFMG. Temos também a participação da psicóloga Fátima Mota, ela é mãe de um jovem autista e trabalha com pessoas com deficiências. E remotamente vai conversar conosco também a Sara Camilo, educadora, dona de uma escola em Contagem de ensino infantil e fundamental, fundada há 26 anos e que é uma referência na educação inclusiva. Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui hoje. Então, Regina, eu queria começar com você, te perguntando qual que é o conceito de educação inclusiva. A educação inclusiva, há vários conceitos que circulam a educação inclusiva. O primeiro conceito é a equidade. É você tratar os diferentes de uma forma que você iguale os acessos e aí todos possam participar, né? O segundo conceito é a questão da integralidade. Você vê aquele sujeito de uma forma integral, nas suas diversas dimensões, na social, no físico, no afetivo, no intelectual, no social e no cultural, né? Outro conceito que a gente tem é a questão da heterogeneidade de processos. Há diversas formas de aprendizagem, né? Nós conseguimos aprender de diversas formas. Então, muitas vezes, uma via de aprendizagem que a criança não dá conta de fazer, ela consegue fazer por outra via, né? No caso, por exemplo, de um aluno que é cego e que ele não consegue nunca ver com os olhos, mas ele pode ver com as mãos. Então, há outras vias de acesso para a aprendizagem. Então, a heterogeneidade de processo. Nós temos também a complexidade do psiquismo humano, né? Então, quando nós somos, enquanto seres humanos, nós nascemos com funções básicas psicológicas que ao longo do desenvolvimento elas vão se complexificando. E isso se dá através da mediação social, do convívio dentro da cultura e dentro das relações sociais. Então essa mediação social, essa cultura, ela é importantíssima, eu diria que ela é fundamental para que a criança se desenvolva, qualquer criança. Então o acesso a essa cultura, ela é fundamental. Então os processos de complexificação, eles vão acontecendo, então quer dizer, a criança do básico, ela passa a ter um pensamento complexo, um pensamento capaz de raciocinar, de classificar, de generalizar, né, de tomar decisões. Então, não só cognitivamente, em termos do aprendizado de conteúdos, mas em termos do uso do aparato psíquico para a vida, para a vida adulta, etc. Então, nós temos a complexificação do psiquismo, que é importantíssimo a gente pensar nele. Outra coisa, especificidade, né? Cada criança tem a sua especificidade. Então é preciso colocar o foco naquela criança e ver os processos que ela está vivendo, né? Quais as dificuldades que ela está enfrentando, o que é possível para aquela criança. Então cada criança tem uma especificidade, uma singularidade que precisa ser tocada para poder os processos acontecerem, os processos de aprendizagem. E, por fim, a organização prospectiva, quer dizer, você organiza a educação de forma prospectiva, pensando nessa criança ao longo da trajetória dela, e não só no final do ano, no final do semestre, né? Você tem um olhar prospectivo para as ações menores, microações sobre esse sujeito. Então, nós temos
outros conceitos, mas eu acredito que esses são fundamentais para a gente pensar a inclusão dentro desse modelo da perspectiva inclusiva. Eu fico pensando que muitas das escolas estabelecem um método de ensino e querem que as crianças se adequem a ele, né? Uhum. Mas a gente tem um exemplo lá de Contagem, que é da escola da Sara, e eu queria que ela contasse pra gente como é que ela trabalhou a inclusão, que acabou virando referência. Conta pra... Bom, já tem 25 anos, né, que eu trabalho, 26 anos que estou fazendo agora, 26 anos que eu trabalho com educação inclusiva. O meu primeiro aluno foi um aluno autista, né, há 26 anos, então assim, não era muito comum o diagnóstico, então a gente não sabia muito, a gente não sabia como lidar, né, eu era muito nova, tinha terminado o curso de magistério, nem tinha entrado na faculdade ainda, e nos deparamos com essa situação. Então nós começamos a estudar e a buscar uma compreensão melhor sobre o que era e o que a gente podia fazer. E naquela época a gente acreditava que a inclusão era só a interação social, que a gente precisava fazer com que esse aluno ele interagisse com os demais, que ele conseguisse entender, né, o seu papel na sociedade, e nada além disso. Mas depois, com o passar dos anos, nós nunca ficamos sem trabalhar com alunos autistas. Durante esses 26 anos, sempre tivemos alunos dentro desse quadro, né, do espectro, e quando acontece, então, né, esse aumento expressivo do número de casos, nós começamos a dedicar a um estudo mais especializado para trabalharmos e podermos realmente atender as necessidades. Né, daí a gente percebe que a necessidade não é só a interação social, como a professora falou, a gente precisa criar todo um panorama, nós precisamos criar uma programação, né, um programa que atenda à realidade específica daquela criança. Então, nenhuma criança é igual à outra. Então, dentro disso, hoje o nosso trabalho atende várias deficiências, né, entre elas o autismo, que é o maior número de alunos que nós temos aqui, mas nós atendemos alunos com deficiência física, com deficiência intelectual, então vários outros tipos de deficiência, e entendemos que precisamos adequar para todos. Na verdade, eu acredito que quando a escola olha para essa posição de que todos os alunos têm uma necessidade específica, a inclusão começa a acontecer de verdade. Não só o aluno com deficiência, mas o aluno, todas as crianças, cada ser humano é único, né? Então, quando a escola tem essa visão, essa percepção, ela começa a buscar e a entender e a querer trazer realmente metodologias que vão ser eficazes para aquele determinado caso. Não tem como a gente escolher uma metodologia e aplicar para todo mundo. Né, isso é algo que nem faz parte mais da proposta educacional para esse século que a gente está, quanto mais para crianças com deficiência. Então, a escola ela precisa ter esse posicionamento de se abrir e de compreender também que todos os atores desse processo precisam estar inseridos devidamente e precisam participar de uma maneira ativa. Então, não é só o professor, a família do aluno que está chegando, né, para essa educação inclusiva, ou aluno com deficiência, e os alunos da escola. Não, todos precisam estar cientes desse processo, a comunidade escolar precisa estar inserida. Eu acho que aqui na escola, é o que eu acredito, né, o que eu venho hoje, né, trazendo como algo real, como uma inclusão na prática, porque eu não quero uma inclusão que seja uma inclusão que não é de verdade, porque tem muita coisa acontecendo nesse sentido. As crianças são integradas, mas não são incluídas, né? As crianças, integração não é inclusão. Inclusão é quando eu consigo realmente trazer para esse aluno a condição de aprendizagem. E isso vai demandar de todo mundo que está inserido. Então, quando o coleguinha daquele aluno entende o que acontece com ele e se reconhece como também agente para transformação, né, daquela realidade, para trazer a inclusão de verdade, esse coleguinha vai ser um agente de inclusão. Quando esse coleguinha conta em casa e a família compreende esse processo, vai ser um agente de inclusão.
Então, os atores desse processo não são simplesmente a escola, o professor, a criança e o pai, é toda a comunidade. Então, acredito mesmo que a inclusão aqui tem acontecido nesses anos todos, porque a escola trabalha com essa conscientização da comunidade. Doutora Ana Carolina, quem mais sofre de exclusão na educação, no ensino, hoje no Brasil? Laura, antes de responder sua pergunta, queria agradecer o convite para essa conversa. É uma conversa necessária, importante, sobre um tema que a gente precisa refletir diariamente, como seres humanos e como profissionais de todas as áreas. Aqui estou vendo uma complexidade de áreas que atuam nessa matéria. Essa resposta não tem uma pergunta fechada. Para a gente pensar em responder, a gente tem que partir do conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um conceito multidimensional. Significa dizer que, em relação a este fenômeno, existem vários olhares. Diante de um contexto social, são vários olhares que vão incidir. E a vulnerabilidade, ela vai se caracterizar por uma fragilidade, seja de um indivíduo ou de alguns grupos naquele contexto. Tem várias causas, de vulnerabilidade. A gente tem vulnerabilidades raciais, a gente tem vulnerabilidade econômica, a gente tem vulnerabilidade por questões de gênero, são inúmeras as vulnerabilidades. Trazendo aqui para o nosso objeto de debate, de conversa, os deficientes se inserem nessa ideia da vulnerabilidade. Eu acho que especialmente porque a gente tem que ter um olhar muito claro e atento por fato que a gente tem uma mudança de concepção ideológica muito recente em relação ao deficiente. A gente tem que mudar dentro de nós, como cidadãos, a nossa visão sobre a deficiência. Então, a gente tem uma visão, historicamente existiu uma visão muito médica capacitista. O que significa dizer? Um olhar de que a deficiência em si é incapacitante. Eu acho que a deficiência física é muito importante, muito fácil da gente enxergar o que eu estou querendo dizer. Então, vou citar um exemplo, partindo aqui até do exemplo dado pela professora Regina Célia. O deficiente visual, o cego, ele não pode ler. Se você partir de uma visão capacitista, incapacitante daquela deficiência, você vai pensar, ele não sabe ler. Então, historicamente, quando se falava assim, será que ele lê um livro? Mas ele é cego. Ele não sabe ler, mas ele sabe, ele tem uma barreira. E essa barreira é possível de ser suprida. Ele sabe ler atualmente, então, qualquer audiolivro, pelo braille. Existem formas de você acessar a leitura, que não pela forma que a gente considera ali padronizada, que é pela visão. Então, esta visão de concepção precisa ser alterada na sociedade. Ainda está evoluindo. A gente tem evoluído assim, com atores muito importantes nesse cenário, mas isso faz com que a gente possa, sim, considerar os deficientes ainda como um grupo bastante vulnerável. Fátima, eu queria que você falasse um pouco sobre como as diferenças são enxergadas por todos nós, e aí queria ampliar esse conceito de diferença, que a gente está falando muito de pessoas com deficiência visíveis, mas às vezes a criança, o jovem, tem uma dificuldade no aprendizado, porque aquele método não é o ideal para ela e é tratada como um diferente, como não consegue estudar. Como é que a sociedade lida com isso? Sim, a diferença sempre é algo assim, da ordem do estranho e que a gente tende a ver com uma certa separação, Então, assim, na minha experiência clínica de psicologia, lido com muitas crianças desde essa dificuldade, digamos, mais, digamos, pontual de um distúrbio de aprendizagem, até mesmo, casos como, a gente viu a Sara falar de autismo severo, deficiência intelectual, então é muito amplo, cada um tem a sua dor, o seu sofrimento, Então, para cada família, para cada paciente que nos procura, a gente tenta fazer esse olhar também muito individualizado, porque é um sofrimento que você vai ver em sua especificidade mesmo,
né? O que aquilo implica, né? Tanto no psicológico quanto no estar em sociedade daquele paciente. Historicamente, a sociedade tratou os diferentes com a exclusão. Sim, né? Aquele que não se adequava ao que se era considerado padrão, normal, era excluído. A gente vê já visto os manicômios, disso. Né? Exatamente. Então, assim, era escamotear, né? Colocar o diferente como fora do campo de visão, né? Como se não existisse. Outro dia a gente teve um debate aqui, né? Sobre a luta antimanicomial e a gente... foi dito muito aqui que os manicômios não eram só para pessoas com deficiência mental. Eram os indesejados, né? Pela sociedade. Então, isso vem mudando esse conceito ao longo do tempo. Em que a gente aceitação, evoluiu? Né? E assim, cada transtorno ou deficiência, né, como a gente disse, tem as suas diferenças e alguns são muito visíveis, né? Por exemplo, um autismo severo que a criança ou o indivíduo é não verbal, né? Então, assim, a necessidade ela é muito ampla em todas as áreas importantes do desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, isso implica numa necessidade de tratamento, digamos assim, multiprofissional e que todo mundo tem que participar, não é? Então, a gente tem que fazer um trabalho da saúde, trabalho na escola, da família, cada um ocupando um pouco do seu papel, né, na aceitação. No caso do autismo, por exemplo, a lei de proteção, né? A pessoa com deficiência do espectro do autismo, ela data de 2012, a Lei Berenice Viana, não é? Então, assim, é muito nova, né? Então, assim, são leis que vieram para somar, a gente tenta se adequar, eu, por exemplo, trabalho também no SUS, né? E a gente tem essa interface com a escola, trabalho na saúde, em consultório também, então a gente vê que há um interesse dos profissionais, mas falta muita capacitação e saber exatamente o que fazer com cada um daqueles, né, daquela pessoa que está ali com a sua necessidade única, né? Então é uma construção mesmo. A Fátima tem um depoimento pessoal, porque ela é mãe de um jovem autista, daqui a pouquinho a gente vai querer saber disso, da sua experiência, e vamos falar mais sobre mecanismos que podem ser adotados para a inclusão no ensino. Aguarde! TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre educação inclusiva. E aí eu vou saber da Sara, na sua escola, em Contagem, que tipo de aluno que você recebeu, em que vocês tiveram que se adaptar, assim, até fisicamente, para que essa inclusão fosse feita? Então, a inclusão, ela sempre exige algum tipo de adaptação, né? Então, a escola, ela tem que ter essa visão, né, de buscar o que é necessário para o aluno. Nós tivemos casos, por exemplo, de um aluno em que a gente teve que ter lá a escola toda para proteger, porque ele subia nos muros da escola. Nós já tivemos casos de alunos em que a gente teve que fixar brinquedos no chão, porque ele tentava jogar no chão, tentava jogar sobre ele. Então, essa adequação, né, ela precisa ser acompanhada e, na medida em que for necessário, aconteça. Como foi falado aqui já, o processo, né, de lidar com a deficiência em si, ele é um processo que permeia muitos anos, talvez a história da humanidade toda, né? A escola, a deficiência é algo que era colocado à parte
e que era colocado também como algo que não era uma bênção, que era maldito, uma coisa, até com esse perfil demoníaco a gente vê na história, né, isso tudo. Com o passar dos anos, e com esse modelo de escolarização, né, as crianças as crianças com deficiência passam a vir para a escola, mas dentro de um processo. Então, antes a criança não vinha, ela ficava em casa excluída, e depois ela começa a ser inserida. Então, é tudo muito novo ainda, mesmo que seja um assunto que é tratado ao longo da história da humanidade, a gente sabe que é algo novo ainda para a educação, porque só meados do século passado é que a gente começa a ter o acesso da criança com deficiência na escola. E aí é que a gente precisa fazer essas adequações. Eu sei que a gente pode pensar, mas já tem mais de 50 anos, tem mais de 60 anos que a criança, né, com deficiência está na escola, isso já precisava estar mudado, mas como a colega psicóloga colocou aqui, as leis que defendem isso, as leis que trazem, né, para essa história a inclusão dentro de uma escola regular, elas são muito recentes. Então, as adequações ainda precisam ser aprendidas. Nós ainda aprendemos a agir, né, a agir com a criança, aprendemos a documentação necessária, né? A lei já exige isso, isso não é nada demais. Uma escola inclusiva, ela não está fazendo nada mais do que cumprir a lei, não é mérito nenhum, mas é um processo que ainda está sendo trabalhado. E com isso, gente, essa concepção, né, de que a deficiência não tem que estar presente dentro da escola, isso acaba que é um paradigma que precisa ser quebrado e que vai ser quebrado com a informação. Então, quais as outras adaptações que nós tivemos que trabalhar muito aqui na escola para ter resultado? Trabalhar a informação, sabe? Trazer a informação, trazer o que realmente o que realmente acontece, como que é feito o trabalho para o pai que tem um filho também que não tem deficiência, para que ele, né, dentro da sua formação, seja incluído a esses conceitos, seja incluído também esse pensar, né, empático, e tantos outros critérios que precisam ser incluídos, né, na vida da pessoa. Eu costumo dizer que inclusão, ela é um estilo de vida, né? A gente não tem que ser inclusivo com deficiente, né? A gente é inclusivo com todo mundo. Você precisa de incluir na sua vida aquele que pensa diferente, aquele que tem escolhas diferentes. E essa formação, a adaptação da escola para isso, para essa formação, é que faz a diferença. A gente tem um programa aqui que a gente chama Semana de Formação do Agente de Inclusão. Já tem muitos anos que a escola faz isso. Inclusive, nós fizemos isso em escolas da rede pública de Contagem, porque para tentar trazer essa conscientização para, né, a comunidade toda. E essa formação é uma formação em que as crianças recebem a formação a respeito dos coleguinhas que estão, né, ali na escola, inseridos naquele ano letivo, seja de um deficiente físico, de um deficiente visual, de um deficiente intelectual, né, do coleguinha autista, do coleguinha com hiperatividade, né, e tantos outros transtornos aí. Nós trazemos essa conscientização, o que é? E a gente traz para a comunidade, né, e tratando da criança mesmo, assim, o que eu posso fazer para contribuir para que essa inclusão aconteça de verdade. E aí a gente tem, né, no final da semana, todo mundo que participou recebe o botão de agente de ACI, que é o agente de conscientização da inclusão. E eu vejo que essa adaptação que a escola fez no seu programa de ensino para trazer, né, uma formação, tanto às famílias quanto às crianças, né, trouxe uma diferença, sim, para que a inclusão acontecesse. Mas as adaptações são várias, nós precisamos de fazer adaptações físicas, nós precisamos de fazer adaptações curriculares, né, de atividades, porque a adaptação na escola, ela nunca pode ser de currículo. São as atividades que eu desenvolvo que vão ser direcionadas para aquela necessidade específica. Então, são muitas as adaptações que precisam ser feitas, sim. Regina, eu queria te perguntar que modelos a gente tem no Brasil ou no exterior que trabalharam bem, que trabalham melhor, que são exemplos de inclusão na educação. Sim, no Brasil nós temos em vigor 2 modelos, que é o modelo da educação especial
da escola especial e o modelo da educação inclusiva, das escolas inclusivas. Eu digo que esses modelos eles ainda convivem lado a lado em algumas regiões do Brasil, porque o Brasil é vasto e diverso. Então ainda existem escolas especiais em funcionamento. Mas a tendência é que a educação inclusiva ela vá ser hegemônica, né? Principalmente por causa das leis, né? Nós temos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008 e temos o Plano Nacional de Educação de 2014, na Meta 4, que fala do público-alvo da educação especial. A educação especial é só para alunos que tenham alguma deficiência? Na verdade, a educação especial, ela, na lei, ela contempla os alunos do público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, e inclusive aí inclui o autismo, e as altas habilidades de superdotação, que é também um vasto campo de discussão, né, que não cabe aqui da gente discutir esse público. Mas esse modelo, ele a partir de 2014, ele passa a ser, vamos dizer assim, uma meta a ser atingida por todas as escolas brasileiras. E aí vai provocar o quê? Uma mudança nas políticas públicas, no primeiro momento, né? É preciso uma articulação intersetorial, não dá para a gente trabalhar mais com a política pública setorializada, né? E nós temos aí uma mudança também na gestão escolar, porque a criança que entra na escola, ela é de todos, da comunidade escolar, ela não é só daquele professor. Temos também uma mudança nas práticas, né, nas adequações, como a Sara falou, né? E a ideia é de que essas políticas, essas mudanças, elas ocorram ao longo do tempo e cada vez mais isso se torne para nós uma nova visão de homem e de mundo, né? Nós precisamos estar falando, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, porque nós precisamos estar falando dessa inclusão de uma forma aberta, né? Que é uma inclusão para todos, uma inclusão que permite uma mudança de cenário para as pessoas com deficiência, né? E todo o público-alvo da educação especial e também as necessidades educacionais especiais. Bom, falando disso, a gente vai agora ao depoimento da Fátima, né? Que tem uma experiência melhor sobre isso, né? Pessoal. Dentro de casa e no trabalho, né? Conta como é que chama seu filho. O Henrique, é lindo, depois vou mostrar a fotinho para vocês, mas sou apaixonada. Mas é aquela coisa, a gente, quando a gente leva numa escola, muitas vezes o professor descabela com alguém da inclusão, alguém com alguma deficiência severa, e fala, mas eu não tenho preparo para isso. E aí nós, famílias e mães, por exemplo, de autistas como eu, também falamos, a gente também não estava preparado para ter, né, um filho especial autista, nem para ser mães e pais, né? A gente vai aprendendo, né, com a necessidade. Então, é muito essa lógica. O autismo dele é de grau severo? É severo, é nível 3, então precisa de apoio muito substancial, né? Ele é não verbal, então acaba atravancando, né, os outros aspectos do desenvolvimento. Então, o que acontece? É aquele olhar da inclusão e não só da integração que a Sara falou, porque o Henrique tem 17 anos e ele, quando pequeno, então assim, como eu sou mãe de 3, também tenho o Lucas, o meu mais velho, de 22, o João de 19, então assim, era uma casa cheia, tinha os colegas dos irmãos, e ficava todo mundo brincando, não parecia ter essa diferença toda, né?
A princípio ele brincava e estava ali no burburinho, só que ele não estava interagindo de um para um. E a fala foi ficando para trás, né? Falava aquelas sentenças curtas e isso não evoluiu. Foi quando a gente diagnosticou, né, um pouco antes dos 3 anos de idade. Então, nisso, a gente começou a ir à escola e eu já era, né, profissional. Ele já estava na escola, então, quando foi diagnosticado? Foi assim que entrou à escola. Ele entrou quando fez exatamente 3 anos, porque falava pouco. A gente tentou que ele avançasse na linguagem, então demoramos um pouquinho, colocamos ele quando fez 3 anos de idade. Só que aquelas palavrinhas que ele estava falando antes de ir para a escola, e quando vai para a escola geralmente, né, dá aquele boom, fala mais, tem muita, né, efervescência ali dos coleguinhas, né, efervescência social. E foi o contrário, o Henrique foi se fechando mais, falando menos, aquelas palavrinhas que ele falava, foi regredindo. E já fazia, né, avaliação fonoaudiológica, que estava pensando num distúrbio, né, apenas de linguagem expressiva, já que ele entendia bastante as coisas e o entorno dele. Mas, enfim, a partir desse momento foi o divisor de águas. Ele tinha que se desenvolver mais, que era o esperado, né, em estar na escola. E 2 meses depois a gente já estava fazendo uma avaliação do Henrique, né, em termos para descobrir, né, o que era que estava emperrando. Né, e era uma escola que trabalhava educação inclusiva? Não, a gente estava em São Paulo nessa época, uma escola em Guarulhos. Era uma das mais tradicionais, então uma escola grande. E aí, quando eu procurei a escola, eu falei, escuta, como é que o Henrique está falando aqui? Porque em casa ele reduziu a fala, e a professora, de fato, ele brinca ali mais isoladinho com o carrinho dele, ele só vem para a rodinha quando a gente chama, e acho que tem que avaliar sim. Então, nesse dia, eu já marquei a avaliação de uma colega neuropsicóloga, e já começamos e foi diagnosticado, né, que ele tinha, né, o autismo. Na época parecia menos severo, mas com o passar do tempo a gente viu que os marcos do desenvolvimento eles não estavam vindo, né, de forma normotípica, que a gente fala. Então, o que acontece? Ele está na escola especial. Agora está na escola especial, que foi um advento pós-pandemia, que teve uma repercussão drástica, né, na nossa vida familiar e na história de vida do Henrique, porque até então ele estudava em algumas escolas particulares e eu, como a gente sabe, né, que é tudo muito novo, por exemplo, também a lei brasileira de inclusão é de 2015, quando, né, o autista foi considerado também, né, deficiente. Então, assim, tem 2 lados, tem a urgência, né, do paciente, do nosso familiar, e tem também toda essa adequação das instituições, da sociedade. Então, é um campo de força, a gente vê, né, que a gente está perdendo um tempo precioso, mas alguns você vê que tem boa vontade, mas ainda não tem recursos, e a gente tem que ter esses, digamos, lugares de debate, de discussão, para que a gente consiga caminhar juntos e evoluir cada vez mais na inclusão. Então, nessa época, eu vim de São Paulo, o Henrique estava com 3 para 4 anos, eu já era psicóloga da rede pública, já trabalhava, né, com técnicos de cognitivo comportamental, mas eu comecei a me especializar mais, né, com a dificuldade em casa. Chegando aqui, deu um boom, né? A gente descobriu muito, né, mais casos atualmente, mas há 14 anos atrás, quando eu vim de São Paulo, ele, por exemplo, estava estudando numa escola que ele era o único autista e só tinha uma criança que tinha deficiência física, que tinha um acompanhante, mas eu falei, não, eu quero que o Henrique tenha um acompanhante, eu pago, eu custeio isso, porque apesar que era uma escola construtivista, mas na hora do intervalo do recreio eu vi que o Henrique ficava solto, não estava interagindo, e aquilo partia o coração da gente, né? Então eu propus
de custear um professor para que acompanhasse nesses momentos para ele socializar mais. Foi aceito, deu certo, então Henrique sempre abriu vários caminhos em outras escolas também, que eram também tradicionais na região onde eu moro, que é a região ali da Serra, e ele, de novo, saindo dessa escola, foi para uma outra que ele também era um único aluno de inclusão, e eu sempre consegui assim, um trânsito de conversar, mas muitas vezes esse acesso não era tão participativo como a gente gostaria. Então, uma criança que não fala, né, que você não sabe direito o que era a rotina ali, então eu tentava colocar agenda a mais, caderninho de recado, e tentava falar com aquela pessoa que eu estava, né, disponibilizando para ser um professor auxiliar, mas muitas vezes a escola barrava de a gente conseguir esse acesso direto, sabe? E eu ficava numa frustração, né? Saber o que aconteceu, eu tentava perguntar, a gente não tinha, né, muito feedback da criança. E hoje você acha, a comparação que você faz da escola antiga para a escola atual, que é especial, o que é melhor para ele? Hoje em dia, então, aí ele estudou até o início da pandemia em escola, depois ele foi para uma municipal, foi muito bem acolhido, mas as pessoas descabelavam também porque ele era o autista mais grave da escola, né, e não tinha muita experiência em adaptação curricular, em adaptação de atividades. Então, foi disponibilizado na rede pública. Você sentiu foi um despreparo de todas essas instituições para acolher? Foi integrado, mas assim, o Henrique é carismático, todo mundo gostava muito dele, mas eu vi que houve uma barreira inicial, mas que foi sendo quebrada aos poucos com o conhecimento, né, específico das necessidades do Henrique. Então, essa comunicação assim, fluindo, né, família, escola, ela funciona bem melhor. Agora, na escola especial... Depois a gente vai querer saber da experiência na escola especial e eu vou querer saber da doutora Ana Carolina, o trabalho do Ministério Público para cobrar essa inclusão que está na lei, mas ainda não acontece, depois do intervalo. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos falando hoje sobre a inclusão na educação e aí eu pergunto para a doutora Ana Carolina, eu falei aqui sobre a evolução da sociedade, né, na aceitação e no acolhimento às diferenças, mas eu queria saber se a gente viveu um retrocesso nos últimos tempos. Na minha opinião, assim, minha resposta é muito clara, acredito que não. Nós estamos realmente evoluindo. O grande ponto, que eu acho que isso foi citado aqui por todos, né, nesse debate, nessa conversa, que eu diria que é uma conversa, é da novidade desse processo, né? O quão é recente todo esse processo. A gente está falando de uma política de 2008, a gente está falando de uma LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a Lei Berenice Piana, que vai tratar e incluir o autismo, de 2012. Nós estamos falando de uma concepção ideológica de todos. Não é do outro, é minha. É o olhar para si e falar, eu preciso olhar de outro jeito aquele ser humano. Nós precisamos. Então, é um processo. Né? Então, assim, este processo, tanto individual, né? Eu queria, assim, agradecer, foi lindo seu depoimento, viu, Fábio? Queria realmente agradecer esse espaço. Mas tanto esse depoimento que mostra, como a professora colocou, que o processo é heterogêneo e individual, o da sociedade também. Então, a gente não está num retrocesso, a gente está numa evolução. Essa evolução, a gente pode colocar ali momentos de tentativas que não deram certo, de caminhos que a gente tem que mudar o curso desse caminho, sim, mas isso faz parte do processo de evolução, né, da sociedade, de uma política pública. Então, a gente está trabalhando com uma política pública nova, em evolução, de uma concepção ideológica lá atrás sobre o conceito de deficiência, né, sobre como a gente olha para ele.
Então, é uma linha ainda em evolução, permanente evolução, e por isso a gente precisa desse olhar, porque é tudo muito recente. Sempre olhar para aquele indivíduo como um ser humano como nós. Porque não é só o deficiente, né? Eu gostei muito dessa fala que foi colocada aqui. Todo aluno tem uma necessidade. Todo aluno tem uma necessidade especial. Seja diante de uma vivência dentro de casa, um problema pontual que aconteceu, um momento de luto. São várias as situações, isso faz parte da vida da gente. Então, a ideia da inclusão é esse olhar. Né? Então, do momento de segregação, que é recente. Quando a gente fala nesse período histórico de segregação, eu não estou falando de séculos atrás. Eu estou falando de algo recente. Né? Estou falando, se nós aqui pensarmos na nossa história de vida, quem aqui estudou num colégio inclusivo? Ninguém. Você sabe que eu estudei e não percebia, né? Interessante, então, até. Eu já tenho mais de 50 anos. Era uma escola diferente, né? Das outras, porque não existia política de inclusão. Exatamente. Então, realmente, era uma escola bastante diferenciada e vanguardista. E o Ministério Público trabalha como para exigir da sociedade, das instituições de ensino, que se adaptem a essa legislação que agora já existe? Então, é importante nessa área, muito especificamente, que quando a gente trabalha com educação, ou Ministério Público na educação, a gente tem que entender que a lei ela precisa ser integrada por conceitos transversais. Né? Então, o Ministério Público, diferente de num momento, numa atuação criminal, em que a lei diz tudo e tem que dizer tudo, né? Na área da educação, a gente tem uma lei que precisa de conceitos de outras áreas, né, para que a gente consiga aplicá-la. Esse é o grande momento de evolução, na verdade, da nossa atuação. Eu diria que, como o Ministério Público, aqui falando especificamente sobre o Caueduc, a gente tem algumas linhas de frente de atuação. No âmbito nacional, a gente faz parte do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que debate a política nacional, né, de inclusão. E aí debate não apenas a questão da política que é implementada nacionalmente, mas como as regionalidades de cada estado. Porque esse grupo integra todos os promotores de justiça que representam os promotores de educação do Brasil todo. Então, esse debate, ele é muito importante para essa evolução, porque a gente verifica as diferenças regionais, a gente verifica experiências exitosas que funcionaram numa determinada região, se elas podem ser replicadas em outra região. Nós verificamos ainda uma necessidade muito grande de aprimoramento da legislação. Apesar da gente já existir uma base, a gente ainda tem muitas lacunas nacionalmente. Eu estaria uma outra linha de frente de atuação, que é a realização de ações educacionais internas, né? Assim, focadas tanto para o Estado de Minas, quanto para o próprio Ministério Público, porque, como é um tema recente e em constante evolução, é importante que a gente debata sobre o tema, né? Sobre essa questão. Nessa matéria, a gente não vai achar uma receita de bolo, apesar da gente querer. É bem mais fácil, né? Mas não tem. Né? Quando nasce um filho, como a Fátima, a gente também não está preparado. Da forma como ele vem, com alguma deficiência, sem, a gente não está preparado. Então, é importante que a gente tenha esse preparo. Então, as ações educacionais atuam nessa linha. Nos casos concretos, o promotor de justiça vai atuar tanto perante a escola, perante as superintendências regionais, no Estado, focando nos recursos possíveis, para a gente, né, trabalhar com essa questão das barreiras, para que esses alunos sejam efetivamente incluídos. Então, sempre buscando uma atuação resolutiva, com um diálogo, porque é o melhor caminho, principalmente na área da educação. O promotor de justiça, na linha de frente, vai trabalhar com os casos concretos. Nós, no Caueduc, nós temos um roteiro de atuação, em que a gente coloca ali a importância do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, a importância de você fazer um estudo de caso adequado e a importância de olhar o aluno, aquele aluno. A gente tem, né, assim, para exemplificar, teve um caso de um aluno que ele tinha algumas questões motoras e ele utilizava aquelas cadeiras para dar, né, o apoio de estrutura. E ele cresceu e aí, né, foi feito todo um envolvimento da comunidade escolar para conseguir uma nova cadeira, uma cadeira maior que fosse adequada. Esse estudante passou para a nova cadeira. Passado ali um tempo, ele, professora, eu queria minha cadeira antiga.
Aí ela, mas tá tudo bem? Não, é porque com a minha cadeira antiga eu tinha mais mobilidade, eu acho que ainda não está adequado. Quer dizer, essa cadeira talvez fosse um pouco maior ao tamanho dele. Voltaram com a cadeira antiga. Então, nem sempre aquilo que é imposto vai ser a melhor solução. É um aprendizado diário. É isso que é importante a gente ter esse olhar. Eu queria perguntar para a Sara, você estava falando da importância de trabalhar a interdisciplinaridade. Na sua escola, vocês criaram um núcleo para isso? Sim, na verdade é a inter-relação entre os profissionais, os especialistas, né, que trabalham com as crianças. Então nós criamos aqui porque para ter toda a solução, né, para o PDI, por exemplo, para a elaboração do PDI, a gente sabe que só a escola e só o professor, a gente sozinho, isolado, a gente não vai conseguir. Então, e é fundamental, né, que se tenha um plano de desenvolvimento individual. Não tem como trabalhar inclusão sem o PDI. Não existe isso. E para que seja feito, a gente só com a base da pedagogia, só com a base do conhecimento pedagógico, a gente muitas vezes não dá conta. E é uma realidade que o professor tem. É difícil para o professor. Né? O professor também tem que ser visto na sua dor, porque é dolorido sim para o professor se sentir incapaz diante de uma situação. E aí aqui na escola nós estamos percebendo isso, que os professores estavam com essa dor, os professores estavam tendo esse sofrimento mesmo, de não conseguir fazer a inclusão acontecer, de elaborar um PDI de uma forma, né, que realmente fosse eficaz. Então, nós resolvemos montar um núcleo de apoio à inclusão, e a escola contratou, então, a psicóloga a gente já tem há 25 anos, nós contratamos uma neuropsicóloga, psicopedagoga, né, e abrimos a conversa a todos os profissionais dos nossos alunos. Então, criamos grupos de WhatsApp com esses profissionais, claro que os que se dispõem para isso, mas, às vezes, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o pedagogo de caso, o psiquiatra, o neurologista, quem tiver abertura para isso faz parte desse grupo e a gente discute rapidamente as demandas. A gente não precisa esperar um tempo para que tenha uma ação eficaz. A gente começou a apresentar algum tipo de problema, a gente já discute. E aí, o que a gente percebeu? A elaboração e a execução do PDI, ela se torna mais fácil, mais leve, né? Ela não é formada por um neuropsicólogo, que tá na escola, mas que não está dentro da sala, que chega aqui e monta. Ela vai ser discutida com todo mundo. Então, a gente chama aqui de núcleo de apoio à inclusão. Todo mundo discute, a gente monta, elabora juntos, e daí a gente começa a executar, né, orientando as mediadoras ou as ATs, que vão acompanhar aquela criança durante seu processo. E, né, além disso, os treinamentos e tudo que o professor precisa, o suporte para o professor. Eu sou diretora de uma escola particular, né? Eu preciso, eu quero, eu desejo, e legalmente eu preciso arcar com a inclusão dentro dessa escola. Mas eu preciso pensar também no meu profissional que está aqui. Eu preciso ter essa visão de preparar, de dar suporte para ele, porque senão a inclusão não vai acontecer. E não é porque ele não quer, porque o professor quer, mas é porque a gente não tem o conhecimento necessário para isso. Então, por isso que esse núcleo de apoio trouxe suporte. Suporte para que o trabalho seja eficaz, suporte para que dê resultados. Eu tive uma aluna autista que chegou aqui aos 9 anos, com pouquíssima comunicação verbal, com muita inflexibilidade mental, assim, cognitiva, com muita dificuldade, e hoje eu tenho muito orgulho de falar que ela, né, aos 19 anos, está na UFMG. E ela conseguiu vencer essas dificuldades, né? Não porque a escola conseguiu, não, porque ela foi conduzida e estimulada com esse apoio todo, né, da família, dos profissionais, de todo mundo envolvendo, traçando realmente um PDI que existe, um PDI que é real, um PDI que vai acontecer. Porque quando o PDI não é feito dentro da realidade da criança, é muito pouco provável que se alcance o objetivo. Né? Então, esse é um caso, assim, que me chamou muita atenção e que me deixa muito alegre de perceber que não só essa menina, mas vários alunos meus conseguiram vencer e hoje estão nas universidades, hoje estão cursando e vão ser profissionais, porque eles têm condições para ser profissionais e excelentes.
Obrigada, Sara. Fátima, então, trazendo para o caso do seu filho, você sentiu em alguma instituição esse apoio que ele precisava? Como a gente fala dessa construção, e o Henrique, em algumas escolas, ele, né, foi pioneiro com a questão do autismo. Então, foi o que foi possível, a gente se mobilizou com esse professor auxiliar e até pagamos, porque naquele momento eu entendia que, né, não tinha nem a lei ainda, né, a Berenice Viana, quando ele estava com seus 5 anos e precisava de estar na escola, mas que em uma escola particular também ele seria, digamos, um ônus, né? Porque teria que ter alguém por conta dele, e a gente se mobilizou. Eu não me arrependo, porque também, como isso é muito novo, a gente está evoluindo, as escolas estão se estruturando para oferecer esse serviço, mas paulatinamente. É como a questão da educação, né? Eu trabalho na unidade básica, e sei que nós temos, né, tanto o meu trabalho da psicologia quanto da equipe complementar com psiquiatria, terapia ocupacional, mas é enorme, gente. A gente consegue fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo a necessidade, o número de demanda de pessoas que precisam é grande. Então acontece casos assim que a gente fica muito triste. É uma criança que eu estou lembrando aqui agora, um paciente de 8 anos, que a família vem, traz na terapia e aponta situações que a gente via que precisava de, por exemplo, uma psiquiatra. E a gente não conseguia, a gerente se mobilizando, na área ficando, né, não tinha a psiquiatra, enfim, esse paciente, ele, né, um belo dia, ele ficou muito nervoso e agrediu a professora auxiliar. Nisso ele foi ao CEPAI, que já é de urgência, e foi quando ele teve o primeiro contato com uma avaliação psiquiátrica. Está dando super certo, não é? Está medicado, deu super certo o tratamento dele. Mas, enfim, a gente vai lidando com essa necessidade, com os recursos que a gente tem e com essa sensibilização, tanto ao setor público quanto à sociedade. Regina, então, para a gente encerrar aqui essa conversa, eu queria que você falasse dos desafios, o que pode ser adotado para que a inclusão aumente, para que ela... A inclusão já está acontecendo, né, nas escolas. A gente vê professores que já estão com um discurso diferente, que as práticas pedagógicas já são inclusivas, ou seja, uma prática pedagógica dentro da sala de aula que atende à diversidade, né, que atenda a todos, e nessa possibilidade de que cada um trazendo a sua singularidade vai trazer uma complementariedade para a prática, ou seja, o professor já não é mais detentor do conhecimento, mas ele é capaz de gerenciar e organizar as suas tarefas para que essa prática inclusiva aconteça e todos possam colaborar ali em grupos de trabalho, em duplas. Esse etc. exemplo que a gente tem da escola da Sara, que é uma escola particular, pode ser adotado no ensino público? Então, faz parte da inclusão, né? Por exemplo, os núcleos de apoio em relação aos profissionais, né, da saúde, por exemplo, né? E aí entra psicólogos, fonos, TO, psiquiatras, né? Vários profissionais. Eles devem estar intersetorializados, né? Nós fazendo articulações diretas com as escolas, né? No ensino público a gente já tem isso, então? Em alguns setores, sim. Mas a gente precisa avançar. E a gente vai avançar na medida em que a gente, né, deixar de ver a deficiência como incapacidade. Uhum. E aí incluir realmente, incluir realmente todas as diferenças. Todas as diferenças, exatamente. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui hoje, doutora Ana Carolina, Fátima, Sara, professora Regina.
E a você que esteve conosco, continue ligado na TVMP. O Além das Montanhas volta diariamente com temas de interesse geral. Até breve.